É durante a Grande Guerra que os cartazes e os bilhetes postais ganham grande popularidade. Durante os anos da guerra circularam mais de 70 milhões de bilhetes ilustrados por ano. E as imagens serviam também de propaganda contra o inimigo. Um animal sedento de sangue que deitava tudo por terra, a cultura, a civilização, a Europa. Chacinava vidas, arrasava monumentos. Em 1916, a Alemanha empregava até granadas de gás de cloro. Só em Verdun morreram mais de 300 mil pessoas, combatentes. Este é o quarto postal da Grande Guerra, com a data de abril de 1916. A ilustração, o bilhete postal, a caricatura alusiva à guerra vende? Um vendedor de bilhetes postais afirmou à época: de um postal com as transformações do bigode do Guilherme, vendi mais de 100 numa só manhã. Os postais humorísticos esgotam-se mais depressa que os retratos dos generais. E quem são os fregueses para estas coisas alegres? Os militares? Os rapazes que partem para a fronteira levam os bolsos cheios. A guerra humorística, através da ilustração e da caricatura, é uma espécie de válvula de escape. A esta frente de combate propagandístico juntam-se ilustres como o Stuart Carvalhais. Com forte expressão, as características zoológicas do inimigo. De raposão, a raposa que acha as uvas verdes depois da derrota em Verdun. A águia germânica toma a forma de porco, na sua versão Zeppelin. Despromove-se a pássaro de penado. E, num padrão que se repete na história, a águia torna-se um milhafre. Mistérios da zoologia desvendados. Tratava-se afinal de um galo. Um galaró, ora disfarçado pelo cabelo ou pelo famoso casco com a característica ponta de cobre. A verdade é que o casco ia esmorecendo ao longo de 1916 e as cabeças foram despromovidas a cabeças de nabo. O bigodinho que queria ser teso não é mais que um bigode mal criado. E afinal pequenino mas tesinho é o português que lhe promete uma sova das antigas, a murro e a pontapé. O Kaiser vai levar tal-tal. Do miúdo ao graúdo todos vão para a guerra. Do caganito ao Zé Povinho Valentão, o riso servia para aliviar o horror da guerra e levantar o moral do país. Era este o triste dever da República. Porque, piadas à parte, os crimes contra a humanidade ilustravam-se com a cor do sangue, a barbárie, a malvadez, o magarefe alemão, a chacina. Portugal, na cauda da Europa. Uma Europa que só em Verdun perdera já 300 mil homens. À segunda temos sempre o postal da Grande Guerra. Pontualmente vamos tendo algumas conversas à volta da participação de Portugal neste grande conflito. É o meu convidado hoje, o general José Calçada. Boa noite, bem-vindo. Os portugueses foram para a guerra depois de uma decisão política. Estávamos preparados para isso, para um conflito com esta dimensão? Ou imaginávamos o que iríamos encontrar, quer na Flandres, quer em África? Diz bem, entramos na guerra por uma decisão política, mas... Não foi o primeiro caso, nem o único caso no mundo. Normalmente as guerras são declaradas por políticos, raramente ou nunca o foram por militares. Portanto, essa não foi exceção. Foi, de facto, não estávamos preparados, nem para o conflito que ocorreu na Europa e também não estávamos para o conflito que aconteceu em África, com as nossas colónias de então, Angola e Moçambique, que faziam fronteira com... No fundo foram vários conflitos. Exatamente. Houve vários teatros de operações. Aquele onde estivemos presentes em Angola, em Moçambique e depois na Flandres, no teatro de operações da Europa Ocidental. É o mais conhecido, pensamos sempre que só combatemos na Flandres. Mas tivemos mais baixas em Angola e Moçambique do que nesta guerra europeia. Mais propriamente em Moçambique. De facto, em Moçambique, muito em virtude das doenças, portanto, por falta de adequação
Não havia vacinas ainda, é bom que se lembre que... E havia também aquele mito de que não se podia tomar quinino, porque reduzia a potência sexual. Exatamente. E, portanto, tivemos muitas baixas devido à doença, devido à não preparação, digamos, sanitária do pessoal que para lá foi, principalmente em Moçambique. Em Angola menos, desse ponto de vista. Do ponto de vista do combate propriamente dito, o grande número de baixas foi, de facto, no teatro de operações da Europa Ocidental, mais propriamente na zona da Flandres, para onde fomos. O que é curioso é que os primeiros destacamentos partiram em festa, depois começámos a ter destacamentos que partiam praticamente incógnitos. O povo português divorciou-se um pouco desta ideia de fazer a guerra. O povo português, do ponto de vista do povo propriamente dito, que não era muito bem informado, aquilo afetava propriamente as famílias dos militares que partiam, esses sim. O resto do povo, como é evidente naquele tempo, vivia um bocadinho aliado dessas decisões políticas. Não havia televisão, não havia televisão, por exemplo, não havia RTP2, não havia um programa como este. Agora, o que não há dúvida é que, mesmo do ponto de vista do apoio à política, o país dividiu-se, não direi a meio, mas houve duas posições contraditórias relativamente à nossa participação no conflito na Europa Ocidental. Não propriamente à defesa das colónias, que era mais ou menos um objetivo comum e transversal a toda a gente, era um objetivo nacional no tempo da República, defender essas colónias, portanto, desse ponto de vista não. Mas na Europa houve, de facto, duas posições que a certa altura, conforme quem estava no poder cá em Portugal, havia ou não havia... poder volátil na altura. Exatamente, havia ou não havia maior ou menor apoio às tropas que estavam na Flandres. Basicamente o Partido Democrático de Afonso Costa e os evolucionistas de António José de Almeida estavam a favor da nossa intervenção, os unionistas de Brito Camacho, os monárquicos e, digamos, a facção de Sidónio Paes estavam contra. Portanto, conforme quem estava no poder, havia um maior ou menor apoio à nossa presença aí na Flandres. Isto é a minha opinião. Nós ouvimos aqui várias postais, da imagem que tínhamos dos alemães. Os portugueses ficaram com uma imagem terrível quando receberam o contingente que veio da Flandres. Sim, não há dúvida. Na Flandres... os gaseados, os feridos. Exatamente. A Primeira Guerra Mundial teve algumas inovações do ponto de vista bélico. A primeira de todas foi o uso dos gases, que os alemães usaram pela primeira vez na Segunda Batalha de Ypres, e que causou um clamor, porque a Alemanha, tal como os outros países ditos civilizados ao tempo, tinham assinado a Convenção da Haia de 1899 que proibia o uso dessas armas. Portanto, um país dito civilizado não cumprir uma convenção que tinha assinado foi uma coisa considerada como impensável. E, portanto, depois, a partir daí, os aliados, a França, os ingleses também começaram a usar, como é evidente. Foi uma escalada. Sr. General, obrigado por ter vindo a este Jornal 2. Na próxima semana, na segunda-feira, teremos o novo postal da Grande Guerra, sempre às segundas, um olhar para a história. Eu volto já a seguir.